Então essa noite, o Espírito Santo me direcionou a ministrar uma mensagem para a igreja. Uma mensagem que vai fazer a gente analisar muita coisa. Porque nós passamos praticamente um ano, falta 30 dias para fechar o ano. Hoje é dia 1º de dezembro. Nós passamos um ano, 335 dias até hoje, declarando que Jesus é o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite é, ou melhor, Jesus faz essa pergunta: eu realmente sou o seu Senhor? É Santa Ceia, gente. E a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. E é uma pergunta para analisar mesmo. Jesus realmente é o nosso Senhor? Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus está finalizando o sermão da montanha. E ele faz essa última pregação aqui, ó. Aquele povo que estava todo ouvindo ele ali, uma multidão. E ele fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse sim, esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, sobre a palavra. Quando veio a enchente, o ataque do inimigo, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, contra aquela vida, e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo ela desabou. E aconteceu que foi grande a ruína, a destruição daquela casa. Diga amém. Fala: misericórdia, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que essa noite, nessa última santa ceia do ano de 2024, o Senhor possa, Senhor, nos confrontar de tal forma que a gente possa tomar uma posição, talvez posição que já deveríamos ter tomado e não tomamos ainda, Pai. Fala da maneira que o Senhor quiser, porque nós estamos aqui para te ouvir, porque nós sabemos que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama, Pai. Então mostra para nós, através dessa mensagem, aonde é, o que é que está faltando, aonde nós estamos errando, Pai, porque nós não queremos ser amanhã a pessoa que estamos sendo hoje. Nós não queremos ser esse mês de dezembro o que fomos em novembro, em outubro, os meses que já passou. Nós queremos ser pessoas melhores, Pai. Então fala com o teu povo, abre os nossos ouvidos espirituais a partir desse momento e fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Vocês não precisam ficar em silêncio não, viu, gente? A mensagem é uma mensagem dura, mas quando Deus falar, você pode dar glória a Deus também. Aí você ajuda o pregador. Ao terminar o sermão da montanha, Jesus ele faz essa última pregação aqui, e ele faz uma fala de uma forma muito clara, muito direta para as pessoas que estavam ali, pessoas que seguiam ele. Quem segue Jesus aí? Então é com você que ele quer falar hoje. E Jesus ele é muito direto, sabe? Ele começa a falar sobre a necessidade de construir alicerces.
alicerces que pudessem sustentar a casa ou a vida deles no dia da adversidade. E Jesus então ensinou muitas coisas ali no Sermão da Montanha, mas no final desse sermão aqui, ele diz: vocês precisam construir um alicerce, vocês precisam construir uma base, para que a vida de vocês sejam firmes. Porque se vocês não tiverem uma base formada, quando vier a corrente, e a corrente vem, e geralmente ela vem quando você menos espera. Quando vier a corrente, a tempestade, o vento forte, a sua casa, a sua vida, ela não vai abaixo. Porque você é o tipo de pessoa que você cavou fundo, você construiu um alicerce, e agora você está firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Aleluia. Tem um crente lá no fundo, ó. E Jesus começa então essa parte do sermão de uma maneira muito direta. Ele começa dizendo assim: por quê? Fala para mim, por quê vocês me chamam de Senhor, Senhor o tempo todo e não faz o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e vocês não me obedecem? Eu quero entender o porquê. Imagina agora, imagina como eles se sentiram depois dessa palavra. Porque, veja bem, a pergunta foi muito objetiva, foi uma pergunta surpreendente. Eles não esperavam por aquela pergunta. Sabe por que eles esperavam? Eles estavam até surpresos, como alguns de vocês estão. Eles estavam surpresos, sabe por quê? Porque eles estavam andando com Jesus há um tempo já. Aquelas pessoas estavam caminhando com Jesus, eles estavam chamando Jesus de Senhor já. Mas de repente Jesus vira para eles e pergunta: por quê? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, sendo que vocês não me obedecem? Por que vocês declaram para todo mundo aí fora que eu sou o Senhor de vocês, se vocês não fazem o que eu digo? É uma pergunta muito pesada, porque essa pergunta aqui revela, sabe o que? Um relacionamento raso, que não é o caso nosso aqui. Mas Jesus está falando com eles, e dá para entender que ele está falando de um relacionamento raso, um relacionamento falso. A pergunta também revela que ao mesmo tempo, sabe o que? Uma indignação de Jesus, e foi isso que me chamou a atenção na mensagem. Jesus está indignado com aquelas pessoas, com pessoas que se diziam ser servos dele, hein? Porque chamava ele de Senhor. Pessoas que tinham a ousadia, a cara de pau de chamá-lo de Senhor. Chamava de Senhor, mas não obedecia, não fazia aquilo que ele mandava. E Jesus aqui está indignado com a atitude deles, porque eles falam uma coisa e eles fazem outra. Cuidado com isso. Eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles eram uma coisa quando Jesus... Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Está clara a mensagem? É assim, é mais ou menos assim. Eles eram uma coisa quando estavam com Jesus, e eles eram outra coisa quando saía da presença de Jesus. O que eles não sabiam, e nós precisamos entender isso, é que eles, quando acabava a pregação, eita Jesus, eles saíam da presença de Jesus, mas Jesus não saía da presença deles. Os olhos do Senhor continuavam com eles aonde eles estivessem. Só para você entender melhor, todo servo ou escravo deveria obedecer ao seu Senhor. O servo não tinha opção de escolha, sabe? Era inaceitável um servo não obedecer ao seu Senhor. E sendo assim, Jesus estava revoltado, dizendo: pode parar com isso. A revolta de Jesus era essa. Ele estava dizendo: pode parar com isso. Vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas eu não sou o Senhor de vocês não. Porque se eu fosse o Senhor de vocês, vocês fariam o que eu digo. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês obedeceriam aquilo que eu direciono vocês. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês entenderiam a autoridade que eu tenho sobre vocês. Eu consigo imaginar Jesus pregando ali, irmão. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês estariam sempre prontos ao me obedecer, a fazer o que precisa ser feito e o que já deveria ter feito.
Fala, Jesus. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês seriam submissos aos meus mandamentos, vocês seriam fiel a mim, às minhas palavras. Mas vocês não me obedecem. Eu vou começar a pregar para você. Olha só. É como se um marido dissesse assim para a esposa: por que você me chama de meu amor? Por que você me chama de esposo, de meu marido, se você não me trata como tal? Se você não me respeita, só você tem voz dentro dessa casa aqui, por que você me chama de meu marido então? É como uma esposa dizendo para o marido: por que você me chama de esposa, se você não me respeita como esposa? Por que você me chama de esposa, se você me agride com palavras, se você me agride fisicamente? Por quê? É como se um patrão dissesse, sabe, dissesse assim: por que você me chama de seu patrão, se você nem vem na empresa trabalhar? Quem está entendendo? Você nem cumpre com as suas obrigações. Você não quer que eu desenhe aqui não, né? É como se um pai dissesse: por que você me chama de pai se você não me ouve? Você não me respeita, você não me obedece, você não me honra. Por que você me chama de pai? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Você fala uma coisa e você faz outra. Você fala que eu sou o seu Senhor, mas quando eu falo com você, eu te dou uma direção, entra por um ouvido e sai pelo outro. Vocês estão aí, gente? O Senhor, Ele tinha o poder, era só Ele querer, Ele tinha o poder de tirar a vida do servo se Ele quisesse. O servo deveria obedecer ao seu Senhor em qualquer circunstância. E assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus, igreja, se é que Ele é o nosso Senhor. Só quem é servo de Jesus, dá glória a Deus aí. Aleluia. E o mais interessante aqui é que Jesus, Ele não está questionando o fato da desobediência. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: por que você fala para todo mundo aí fora que você é um cristão? Meu Deus. Se você ouve as minhas palavras e não pratica elas. É só isso. Ele não está questionando nem a questão da desobediência. Ele está questionando isso. Por quê? Por que você fala para todo mundo aí fora que você é cristão, mas você não pratica as minhas palavras quando você escuta? Olha, você está vestindo uma roupa que não é sua, hein? Se não quer me obedecer, amém, é um direito seu. Você tem o livre-arbítrio que eu te dei, o Senhor está falando. Mas não tente manter uma aparência de quem você não é. Jesus, igreja, Ele é o Senhor de todos aqueles que obedecem a Ele. Jesus é o Senhor daqueles que servem a Ele de verdade. Se você entrar na internet hoje, nas redes sociais, pesquisar no Google, você vai ver o tanto de cristão que existe. Você fala: não é possível. Então o mundo está salvo. Entra lá no Instagram, entra lá no Facebook, você vai ver, você vai achar milhares de pessoas dizendo que é cristão, e mais, diz que é evangélico. Tem até um versículo lá escrito na página principal: todo mundo é evangélico. Mas nem todos que falam que é evangélico tem Jesus como seu Senhor. Eu estar na igreja, eu falar que eu sou um cristão, falar que eu sou evangélico, é fácil. Eu quero ver ter Jesus como seu Senhor. Danilo, qual que é o problema então? Me explica, qual que é o problema de eu falar que Jesus é o meu Senhor e não fazer o que Ele fala? Vou explicar para você sim. Sabe qual que é o problema disso? Primeiro, o mau testemunho que você dá. O mau testemunho que você dá. Se eu disser uma coisa e fizer outra, eu estou sujando o nome de Deus. É pesado demais. Eu estou sujando o nome de Deus. Quem concorda, diga amém. E Jesus aqui está indignado com isso. Ele está dizendo: tem muita gente dizendo que me segue, dizendo que eu sou o Senhor dele, mas na verdade não faz aquilo que eu digo.
E outra coisa, irmão, se ele não é o seu Senhor, você está perdendo muitas bênçãos de Deus. Sabia disso? Se você ainda não colocou Ele como seu Senhor, como seu verdadeiro pastor, o bom pastor, você está perdendo muita bênção de Deus. Porque Davi disse no Salmo 23, olha, quando eu coloco Ele como o meu Senhor, como o meu verdadeiro pastor, ele fala assim no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se Ele é o meu Senhor, se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Oh, aleluia, aleluia. Danilo, mas está faltando algumas coisas, está difícil. Então hoje é dia de você rever isso e colocar Ele como seu verdadeiro pastor. Porque Ele não tem sido seu pastor ainda. Porque o dia que Ele for, a Bíblia não mente, nada vai faltar. E Davi continua ali, ele vai dizendo, e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sabe o que é isso? Me leva para um lugar de fartura, me dá uma vida abundante. Olha quanta bênção eu perco se eu não coloco Ele como meu Senhor. E Ele fala, me leve para junto das águas de descanso. Ou seja, Ele me leva para um lugar que me satisfaz. Diga glória a Deus. E Ele continua dizendo, refrigera a minha alma. Ou seja, Ele traz paz para o meu interior, Ele traz paz para a minha alma. Meu Deus. Aí Ele vai dizer, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Se Ele é o meu Senhor, Ele me conduz pela sua palavra. Ele me guia pela vereda da justiça. Ele me conduz. Se eu coloco Ele como meu pastor e como meu Senhor, Ele vai me direcionando no caminho da palavra. Você acha que para aí? Aí Ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Olha só, sabe o que Ele está dizendo aqui? Ele vai estar comigo diante das maiores dificuldades da minha vida. Se Ele é o meu Senhor, no pior momento da minha vida, no vale da sombra da morte, lá estará Ele comigo. E eu não precisarei temer, porque eu tenho a certeza de que Ele está comigo. E Ele continua dizendo, prepare-me perante mim uma mesa na presença dos meus adversários. Sabe o que é isso? Se Ele é o meu Senhor e o meu pastor verdadeiramente, Ele vai me honrar diante de todos. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus adversários. Ele me honra. Quando Ele é o meu Senhor, Ele me honra diante de todos. Aí Ele diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que é isso? Se Ele é o teu Senhor, Ele te enche da unção do Espírito Santo. Ele te enche do Espírito Santo. Ele vai dizer, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Ou seja, Ele me tratará com bondade e misericórdia todos os dias. Sabe o que significa bondade, igreja? Redobra a tua atenção aqui. Bondade significa uma disposição de fazer o bem sempre, a todo tempo, a todo momento. Quando o Senhor é o seu pastor, Ele está sempre disposto a fazer o bem para você. E Ele termina dizendo, bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Todas essas bênçãos estão sobre aqueles que são servos. Então a indignação de Jesus aqui está sendo essa: vocês não podem ficar me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo. Imagina Jesus se aproximando de você agora. Imagina isso, porque um dia isso vai acontecer. Imagina Jesus se aproximando de você agora, olhando dentro dos seus olhos, dizendo, por quê? Por que você me chama de Senhor, e não faz aquilo que eu já falei para você fazer? Por que você me chama de Senhor e não parou de fazer aquilo que eu já mandei você parar de fazer? Por quê? Olha o que diz aqui, o que Ele disse no versículo 47. Ele diz assim, aquele que vem a mim, vem para o culto, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, vamos parar aqui. As minhas atitudes lá fora devem ser baseadas naquilo que eu ouço dele aqui dentro. Quem está entendendo? Ouve as minhas palavras e as pratica. As minhas atitudes lá fora devem ser baseadas naquilo que eu ouço dele aqui dentro.
A forma como eu me relaciono com as pessoas, com o meu próximo, deve ser baseado naquilo que eu ouvi do meu Senhor. Meu Deus. A forma como eu trato a minha esposa, ou como a esposa trata o marido, deve ser baseada conforme ouviu do Senhor. Conforme eu ouço as palavras dele, eu as pratico. Diga glória a Deus. E Jesus disse, 47, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Já expliquei. Agora, esse é como um homem que edificou a sua casa. Quer edificar a sua casa? Você quer construir algo na sua vida? Edificar, construir a sua vida? Então você deve ouvir e praticar a palavra do Senhor. É por isso que eu sempre insisto falar para você: vem para a igreja, pega o papel e uma caneta. Aquilo que o Espírito Santo fazer saltar no teu coração, para você é exatamente aquilo que Ele quer que você pratica, para mudar a tua história, a tua realidade. Se você fizer isso que Jesus disse, ouvir as palavras dele e colocar em prática, você estará com a sua casa, a sua vida edificada. Diga aleluia. Então não adianta ficar reclamando dos problemas que aparecem não, irmão. Não adianta ficar reclamando não. Você precisa, sabe o que? É edificar a sua casa. Os problemas aparecem, sabe, geralmente numa casa que não é edificada. Porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Ou seja, a corrente vem sobre toda a casa. Então os problemas vêm geralmente na casa que não está edificada. Porque quando a água bate, a corrente vem, a casa desaba. Aí começam os problemas. Mas se a casa está edificada, a corrente vem e não abala aquela casa. O problema vem para todo mundo, mas ali não entra. Ali ele não prevalece. Não é que ele não vai chegar, a corrente veio do mesmo jeito, mas a casa está na rocha. Aleluia. A vida está na palavra. O vento sopra, a corrente bate e a casa não é abalada. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Os problemas que aparecem é porque você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. É por isso que aparecem os problemas. Redobra a tua atenção aqui, presta atenção, bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós não somos melhor que ninguém. Nós somos uma igreja como qualquer igreja. Mas eu falo algo para você diante desse altar, com leveza no meu coração e com a boca cheia. Porque eu sei o que eu estou falando para você. Eu conheço várias igrejas, já passei por igrejas, eu prego em muitas igrejas. Eu posso afirmar para você: se você está vindo nessa igreja aqui já faz um tempo, e se você já ouviu pelo menos 5 pregações aqui na nossa igreja, você já recebeu de Deus princípios suficientes para dar uma virada na sua vida. Vou repetir. Se você está vindo aqui já faz um tempo, se você ouviu pelo menos 5 mensagens aqui na nossa igreja, você já recebeu de Deus princípios para mudar a sua vida. Só não muda se você não quiser. Pelo menos para começar a dar uma virada na sua vida, você já recebeu princípios demais. E se você tem ouvido a palavra de Deus e a sua vida não mudou ainda, pode ter certeza, é porque você não praticou ainda aquilo que Deus fez você entender aqui dentro. Porque escuta o que eu vou te falar: tudo que Deus fala que vai fazer, Ele fala em seguida, Ele requer algo da sua parte. É assim ou não é? Deus sempre fala. É assim que Ele trabalha, sempre tem uma parte nossa. Ele toca no cego e fala: já está curado. Vai lá no tanque e lava o rosto. Você crê que você está curado? Levanta daí, vai lá no tanque e lava o rosto. Ele já estava curado. Ele foi curado no momento que Jesus tocou nele. Tudo que ele vai falar aqui, Jesus está falando com você: vou fazer isso, porém faça isso. É assim que Ele trabalha. Eu vou mudar a tua história, eu vou fazer, mas renuncia a isso. A pessoa não renuncia, e aí nada acontece. Quem está entendendo? Eu vou falar uma coisa para você, irmão: valorize muito o lugar que Deus te colocou, pelo menos nesse tempo. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, mas escute bem, valorize esse momento, valorize a igreja que Deus te colocou nesse tempo. Vai ter um dia que vocês vão sentir falta da igreja, talvez dessa igreja, talvez de mim, não sei. Poxa vida, aquela igreja lá, o pastor Danilo pregava a verdade, hein?
Ele não falava o que a gente queria ouvir, não. Ele pregava a verdade. Então aproveita esse tempo. Você não precisa participar de seminário, irmão. Você não precisa trazer um pregador famoso de fora para falar em línguas aqui, ou internacional, com tradutor para você, não. A palavra que você precisa para mudar a sua vida, a tua história, a tua família, você ouve aqui mesmo. O segredo, sabe aonde? Pode aplaudir Jesus, Edi. Glória a Deus. Ó, vou falar uma coisa para você aqui. O segredo está no valor que você dá nas palavras que você recebe nesse lugar. É aí que está. O problema é o valor que você tem dado em quem está pregando. E não importa quem esteja aqui em cima. Hoje sou eu, amanhã um dos irmãos que está aqui. É Deus que está falando. Basta você ter visão espiritual e entender que a pessoa é apenas um instrumento. Jesus falou: se eu parar aqui agora, até as pedras clamam. É por isso que eu estou aqui fazendo a minha parte. Se eu não fizer, outro faz, até melhor. Diga glória a Deus. Tem lugares que eu vou pregar. Eu até fui esses dias, o Cláudio foi comigo. E quando eu cheguei, tinha um áudio no meu celular. Aí a pastora mandou o áudio: pastor, eu nunca ouvi uma pregação dessa. Eu nunca ouvi falar nada igual. Aí eu fiquei pensando assim, eu ouvi no áudio e falava assim: eu duvido que você nunca ouviu. Eu duvido, porque eu falei as coisas mais simples do evangelho ali, irmão. Eu falei sobre mudança e transformação. Com certeza o pastor daquela pessoa já pregou várias vezes a mesma coisa, a mesma mensagem, o mesmo entendimento. Mas a pessoa não deu o valor na palavra. Sabe por quê? Porque não era ninguém de fora que estava pregando. Porque não era ninguém de fora. Vou falar uma coisa para você: a palavra de Deus é a mesma, independente de quem esteja pregando. O problema é o receptor, que às vezes foca numa pessoa, olha para o homem e fala: se não for o fulano eu não recebo. Cuidado, hein? Às vezes para a salvação, Deus vai usar a boca daquele que você menos gosta de ouvir. É ali que está o segredo, para trabalhar a humildade do seu coração. Ai, aquele irmão não sei o que, eu não vou com a cara dele, ele que vai pregar hoje. A chave para mudar a tua vida vai sair da boca dele aquele dia. E você está aí, fechado para a mensagem. Talvez você está aí esperando um pregador de fora, dar uns pulinhos, não é? Falar em língua. Primeiro que aqui você não vai achar isso, porque dificilmente a gente traz alguém de fora aqui. Eu já entendi claramente já. Nós temos pessoas capacitadas aqui dentro. E aquele que não for capacitado, Deus vai capacitar. Vai levantar muitas pessoas aqui dentro. Nós vamos aprender a viver com aquilo que a gente tem, com aquilo que Deus nos deu. Para ficar trazendo pregador de fora, comércio no meio dentro da igreja, pondo preço. Fala sério, irmão. Todo mundo que me liga, todo mundo que me pede, às vezes é outro estado, para pregar. Quanto você cobra para pregar? Irmão, fala sério, como que eu vou cobrar? Você não sabe de onde Jesus me tirou. Se você quiser me ajudar com a gasolina aí de volta, se a igreja quiser ofertar na minha vida, faz alguma coisa que a igreja pode, conforme as postas da igreja também. Não faz gracinha para mim não. Eu estou em dívida com Deus. Todo lugar que eu vou é a mesma coisa, irmão. Tinha igreja que a gente ia pregar e a gente ofertava ainda na igreja. Aí a irmã vinha com um saquinho lá, com as moedinhas. Eu falei: irmã, põe lá no altar. Nós já ofertou também, vai ofertar mais ainda. Sabe por que muitas pessoas, meu Deus, vou até voltar para a mensagem aqui. Sabe por que muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja? Porque ouve a palavra dele e não pratica. Gente, é muito simples, é a gente que complica a coisa. É só ouvir e colocar em prática. Ela fica esperando algo, as pessoas ficam esperando algo sobrenatural acontecer. Olha o que Jesus disse: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a casa, cavou fundo e colocou os alicerces da rocha. Aleluia. Ele disse: esse que praticou as minhas palavras, ele foi fundo. Você está entendendo isso aqui? Ele foi fundo, ele entendeu o que deveria fazer. Esse homem aqui, que ele está citando como exemplo, ele está decidido a ir fundo, a lugares que ele nunca tinha ido antes. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém que está querendo um resultado que nunca teve, então está decidido agora a fazer coisas que nunca fez.
ai pastor, eu até tive um bom resultado numa época da minha vida, sabe? Mas depois eu me esfriei e as coisas complicou. E Deus está falando para você, então quer ter o mesmo resultado que você tinha antes? Volte a fazer aquilo que você fazia naquela época. Aleluia. Deus está querendo te levar, irmão. Ah, meu Deus. Deus está querendo te levar a lugares, a patamares, a níveis diferentes, lugares que você nunca foi. Por isso, cave fundo. O que Deus tem para você é profundo. Você não vai achar no raso, não. Busque com profundidade. Sabe por que Jesus está usando esse homem como exemplo aqui, ó, nessa passagem? Porque ele tem prazer nesse tipo de pessoa que cava e vai bem fundo. Aleluia. Que quando pega alguma coisa para Deus para fazer, faz bem feito. Ah, eu vou falar, Jesus, meu Deus. Não vou não. E algumas pessoas pensam, mas a lei era muito dura, sabe? Hoje nós estamos da graça, pastor. Você lê a Bíblia mesmo? Porque tem gente que fala isso, a lei era muito dura, hoje nós estamos na graça, a coisa é mais leve. Irmão, uma pessoa que fala uma coisa dessa, no mínimo não lê a Bíblia, ou se lê, não entende o que está escrito lá. Porque a graça é muito mais dura, é muito mais profunda do que a lei de antes. Como assim, pastor? Vou mostrar para você. Olha que Jesus fala no Mateus 5,17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei. Você está achando que acabou? Com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo, ou seja, para aperfeiçoar a lei. Jesus Cristo, aleluia, Ele é o aperfeiçoamento da lei. É como se Jesus dissesse, vocês viviam debaixo da lei, vocês cumpriam seus ritos religiosos antigamente, e vocês se satisfaziam com isso, mas agora eu quero levar vocês mais fundo. E olha o que ele diz no versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito. Para quem acha que a graça é mais leve, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, Velho Testamento: não mate. E ainda, quem matar, precisava matar, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo, a graça, a própria graça dizendo para você, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamá-lo de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus, queimou teu pé agora. Para quem acha que a graça é mais leve do que a lei dizia que quem matasse seria julgado. Aí Jesus vem e fala, só de se irar e ficar com raiva, você já vai ser julgado. Quem está entendendo? A lei dizia, não adulterarás. Jesus disse, qualquer um que apenas olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. É a graça? É mais profundo o negócio. Disse Jesus no Sermão da Montanha, Mateus 5,38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém lhes digo, não resista ao perverso, não reage. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. A graça é mais leve? Antes era assim, matou, vai morrer. Mas agora está falando assim, ó, é a graça, tá? É mais leve. Se alguém te der um tapa na cara do lado direito, você fala, pera aí, irmão, dá outro do lado esquerdo. Isso é a graça. E disse mais, no versículo 40, se alguém te processar e querer a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 quilômetro, 1 milha, vá com ele 2. Jesus disse, a lei dizia, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu porém vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. É a graça, irmão. O negócio é mais profundo. E ele completa dizendo, se vocês amarem somente os que vos amam, que recompensa vocês terão? Se amar o que vos amam, que recompensa tereis? Porque você amar quem te ama é muito fácil. Os religiosos também fazem isso, Jesus disse. Isso aí qualquer um faz. Isso aqui está falando isso aí para qualquer um. Você não, eu quero que você seja diferente.
Jesus está dizendo para os discípulos aqui: eu quero tratar vocês de maneira diferente. Vocês eu quero que vá mais fundo, bem fundo. Agora escute isso: o religioso, ele não cava fundo, irmão. Você vai lembrar de alguém agora. Você deve conhecer alguém assim. O religioso, ele nunca cava fundo. Sabe por quê? Porque o religioso, ele está preocupado só com a aparência, somente com o que os outros pensam. Ele não está preocupado com coisas ocultas que ninguém vê, com o secreto de Deus. Quem está entendendo? Não, o religioso ele está preocupado com coisas que aparecem. Por isso que você nunca vai ver um religioso cavando fundo. O religioso dificilmente você vai ver ele pagando um preço alto. Ele não quer esforço nenhum. O religioso não quer. O religioso não é um tipo de pessoa que não quer ensaiar para tocar. Ele não quer ensaiar para adorar. Ele não quer estudar a palavra para pregar, mas ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer liderar, ele quer fazer tudo. O religioso, ele está preocupado, sabe com o quê? Com visibilidade das pessoas. É isso, com aparência, ele quer se aparecer, mas Deus não olha para a aparência. A Bíblia diz que Deus olha para o coração. Que nós possamos essa noite falar para Jesus: olha para o meu coração, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. É por isso que nós devemos ir fundo. Eu estou finalizando aqui. É por isso que nós devemos ir fundo, igreja. Não importa o que o pastor Danilo ou qualquer pessoa pensa a seu respeito, o que importa é que Deus sabe de você. Eu vejo muitas pessoas às vezes, sabe, aqui não tem ninguém assim não, mas em outras igrejas tem. Eu vejo muitas pessoas: ai, mas fulano falou isso, ai, está comentando isso de mim. O que tem que fulano falou? O que importa é que Deus sabe de você. Você está preocupado com o que as pessoas vão falar e pensar de você? Não importa o que os outros falam de você, e sim o que Deus sabe, o que Deus vê. Por isso que Ele está dizendo para você hoje: continue cavando fundo. Eu vi um vídeo esses dias, aquele pastor, vou lembrar o nome dele agora, ó. Acho que é Jackson. Ele falou: você já viu o cachorro latir para a lua? Nunca viu, irmão, duvido. Ele olha para a lua e fica assim, não é assim? Agora, quem já viu? Levanta a mão. Pelo menos no filme, vai. Aí, melhorou. O cachorro olha para a lua e está lá latindo, insultando. Aí ele falou assim: quando foi que a lua respondeu o cachorro? Falei: caramba, mas lua não fala. Mas ele pegou uma analogia, né? Ele pegou e falou: sabe por quê? Porque a lua está em outro patamar, ela está no outro nível. E talvez ela está pensando: eu não vou me rebaixar para responder. Irmão, deixa os cachorros latir. Continua brilhando no momento da escuridão. Continua brilhando no meio da escuridão. Faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Continua exercendo a sua função com excelência. Aleluia. Sabe por que político não gasta dinheiro? Oh, meu Deus do céu. Sabe por que político não gasta dinheiro com saneamento? Não tem nenhum político aqui não, né? Glória a Deus. Sabe por que político não gasta dinheiro com saneamento básico? Com esgoto? Sabe por quê? Porque fica debaixo da terra, gente. Ninguém vê. Debaixo da terra, ninguém vê. Não dá voto. Quem está entendendo? Não dá voto. Agora, em compensação, os políticos são especialistas em fazer pontes e viaduto. Por quê? Sabe por quê? Porque ponte e viaduto aparece. Se bobear, coloca até o nome dele no viaduto. Mas o interessante, sabe o que é? Por que eu estou falando isso para você? O interessante é que eles não conseguem esconder isso por muito tempo. Quando você não se preocupa com o secreto, sabe? Eles não conseguem esconder isso por muito tempo, não. Por quê? Porque o esgoto que eles não mexeram, o secreto que eles não investiram, não cavou fundo, não investiu, uma hora vai entupir. As correntes vão chegar, os rios vão transbordar, e as pontes e os viadutos irão cair. Você está entendendo? Jesus está falando: se preocupa com aquilo que ninguém vê. Entra no teu quarto em secreto. Mateus 6,6. Entra no teu quarto em secreto e fala comigo. Ora a mim em secreto, ninguém vê. Mas você está construindo ali, irmão, um alicerce. Você está investindo em algo em secreto que ninguém vê. E quando a corrente vier, você não vai ser abalado.
porque o teu pai que te vê em secreto te honrará publicamente. Oh, aleluia! Oh, glória! É, Deus. Se não for fundo, irmão, sabe o que vai acontecer? Uma hora vai cair. E é por isso que Deus está falando, ó, é momento de buscar com mais profundidade. Final de ano está aí, irmão. É um monte de festa chegando. É banquetes e banquetes, manjares do mundo aí, ó. E Deus está falando, cava fundo hoje. Se não cavar, uma hora a casa vai cair. Porque a aparência da casa não pode ser mantida por muito tempo, se não tiver alicerce. Eu vou finalizar agora. Lucas 6, versículo 47. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, construir uma casa na rocha, ou colocar a sua vida na palavra, demora mais. Não é da noite para o dia, gasta mais energia, dá muito trabalho. Mas construir uma casa na rocha, colocar a sua vida na palavra, vai trazer garantia para o seu futuro e para a sua vida. Diz a Bíblia, quando veio a enchente, bateu com força contra aquela casa, mas a enchente não conseguiu abalar aquela casa. Sabe o que eu vejo aqui? A enchente bateu com força contra a casa. Aqui está falando, buscando a revelação da palavra, está falando de um ataque de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa. Bateu com força contra a casa, mas a Bíblia diz que a casa não foi abalada. O inimigo tentou abalar a casa, mas ele não conseguiu. Porque a casa estava na rocha. Olha o que diz aqui: quando veio a enchente, bateu com força contra a casa, mas a enchente não conseguiu abalar aquela casa. E por quê? Porque a casa estava construída na rocha. Quem é a rocha? Diga Jesus. E quem é Jesus? Diga a palavra. É isso. Quando você coloca cada área da sua vida segundo a palavra de Deus, você está edificando a sua vida na rocha. Agora presta atenção, vou finalizar aqui. Uma vida que cai, uma casa que cai, uma vida que cai, uma vida que desmorona, é porque não está edificada na rocha. E por favor, não coloque a culpa em Deus, hein? Quando a casa cair, não coloque a culpa em Deus. Se alguém está caído, ou se alguém está com a casa balançando, é porque não cavou fundo como deveria cavar. É porque ouviu as palavras do Senhor e não as praticou. Porque a Bíblia nos garante: se eu cavar fundo, se eu edificar a minha casa na rocha, colocar a minha vida na palavra, nada pode me abalar, nada pode derrubar a minha casa. Está escrito: aquele que está em Cristo, na palavra, o maligno não toca. Aquele que está em Cristo, na palavra, o maligno não toca. Eu te convido hoje a cavar fundo. Veja aí o que está fora do lugar, coloca no lugar hoje. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Veja o que está fora do lugar e coloca hoje. Pede para Deus sondar o teu coração. Pede para Ele mostrar para você o que está fora do lugar. E conserte hoje. Faça o que precisa ser feito. Peça a Ele para fortalecer a sua casa, a sua vida nessa noite. Porque se você estiver com os alicerces fortalecidos, meu irmão, pode soprar o vento, pode vir as inundações, sabe? Pode vir tempestade, mas a sua casa permanecerá firme. Vento nenhum poderá abalar uma casa que está edificada sobre a rocha. Não, não, não. Problema nenhum, adversidade nenhuma. Deus está falando com alguém aqui. Enfermidade nenhuma, diagnóstico nenhum pode derrubar alguém que está alicerçado com a palavra de Deus. Hoje é o dia de nós começarmos a cavar fundo, igreja. Os últimos 30 dias do ano de 2024, o Senhor está falando: cava fundo. Você não sabe o que vai acontecer em 2025. Você precisa estar com seus alicerces firmados. É dia de fortalecer os alicerces hoje. Como diz o Cláudio,
Como disse o Cláudio aqui na abertura, é dia de polir a nossa aliança com Ele, firmar as nossas raízes. Tempestade nenhuma vai balançar a tua casa esse final de ano, meu irmão, porque a tua vida está firmada na rocha eterna que é Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Senhor meu Deus e meu Pai, te chamo de Senhor, porque nós queremos declarar mesmo, Pai, que nós somos o teu servo, Senhor. Não queremos ser como aqueles que te chamam de Senhor, Senhor, da boca para fora, não. Queremos ser os seus servos, te obedecer em tudo, ouvir a sua palavra e praticá-la, Senhor. Queremos ouvir a sua voz e colocar em prática a cada direção que o Senhor nos dá. A nossa casa não vai ser abalada com qualquer ventinho que sopra, não, Senhor. A nossa casa estará firmada na rocha, na sua palavra. É por isso que nós estamos aqui nessa noite de Santa Ceia, porque nós sabemos a importância, Senhor, que tem a Santa Ceia na nossa vida como cristão. E nessa noite nós viemos receber o nosso renovo, o nosso fortalecimento espiritual. Queremos também te agradecer nessa última Santa Ceia do ano de 2024, por cada manhã que o Senhor nos visitou e liberou sobre nós a tua misericórdia, porque é isso que diz a sua palavra, que ela se renova sobre nós, a sua misericórdia a cada manhã, Senhor. Visita cada um dos seus filhos agora, fortalece eles, meu Pai. Fortaleça a mente dos teus filhos. Não deixa Satanás, Senhor, enganar os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, abra os olhos espirituais da sua igreja, Senhor. Não permita que eles sejam confundidos nem envergonhados. Revela tudo aquilo que estiver em oculto. Em nome de Jesus, não permita os seus filhos serem passados para trás. Em nome de Jesus eu declaro um fortalecimento de Deus agora. Eu declaro que 2025 será um ano que você será uma flecha nas mãos de Deus, um instrumento do Senhor. Pede para Ele sondar o seu coração agora. Fala para Ele que você quer ser usado por Ele esse ano que vai entrar. Em nome de Jesus, começa a adorar a Deus agora. Senhor, e me conhece. Oh Jesus, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então transforma-me.
nessa mesma comunhão, eu te convido